Oi, oi, gente! Eu sou a Ingrid, esse é meu canal no YouTube e eu tô muito feliz que você esteja aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que se chama ego, e principalmente ego ferido. Ego ferido, gente. Eu sei que isso dói, eu sei que é complicado, eu sei que parece que às vezes o mundo tá contra a gente e que muitas vezes as coisas que deveriam ser simples de se lidar doem, né? Doem mesmo, parece assim quase uma agressão à nossa dignidade. Por que a gente se abala tanto com essas coisas, né? Por que a gente se identifica tanto com o ego? Eu trouxe esse livro aqui, ó. Inclusive eu vou ler ele de novo, tava relendo agora algumas partes. E é um livro muito bom, se chama Osho, o livro do ego, liberte-se da ilusão. E é justamente isso, o ego, ele é uma ilusão. Osho explica muito bem isso no livro. E o que a gente tem que entender? Quando a gente nasce, a gente vem pra Terra simplesmente como uma vida. A gente só existe. A gente simplesmente é pura e completa essência. E aí, o que acontece com esse bebê, né? Ele pode nascer na Itália, ele pode nascer no Brasil, ele pode nascer na França. E ele vai, com o passar do tempo, se identificando com o ambiente. Então, se um bebê ele nasce aqui ou ele nasce na Itália, ele vai aprender uma cultura diferente, ele vai aprender uma linguagem diferente, ele vai aprender padrões diferentes, ele vai aprender modos de ver o mundo diferente, ele vai gostar provavelmente mais de determinadas comidas, vai ter mais afeição por determinados tipos de coisas, por determinadas visões de mundo. O que é engraçado, que interessante, que esse bebê, ele não nasceu com essas vontades, ele não nasceu falando português, ele não nasceu falando italiano, ele aprendeu. Ele não nasceu com o nome Maria, não nasceu com o nome Natália, não nasceu com o nome João, deram isso pra ele. Ele não nasceu com um determinado temperamento, ele foi desenvolvendo isso através de experiências. Ele não nasceu com o sotaque, ele aprendeu esse sotaque. Ele reage ao mundo, ele vai aprendendo com o passar do tempo como reagir a situações de acordo com as experiências. Por que a gente fala que a gente não é o nosso nome, a gente não é o nosso endereço, a gente não é a nossa nacionalidade? Porque tudo isso é ego. O ego, ele é uma ilusão nesse sentido, porque ele faz parte de nós, mas ele não é o que nós somos. O ego, qual é o problema? Por a sociedade não entender que nós somos a essência e que o ego simplesmente é uma parte nossa, é o que deveria ser uma ferramenta que está aí para nos servir e não para nos dominar, é ao contrário. Pela falta de percepção, pela falta de autoconsciência, as pessoas acham que elas são o ego delas. Quando a gente vem como um bebê, a gente vem puro, a gente vem uma essência. Inclusive, até os 2 anos, se eu não me engano, nós achamos que nós somos um com a mãe. O que acontece? Nessa idade, a gente começa a se desvincular da mãe. E a gente percebe pela primeira vez o ego, a nossa mente, essa parte que é a nossa parte racional, a nossa parte instintiva, uma parte simplesmente nossa. Começa a perceber a separação nessa fase de aos 2 anos. E percebe que existe a mãe e existe eu. Então existe essa separação. E pela primeira vez, a nível inconsciente, lembrando que para um bebê, isso é uma dor muito grande, essa separação. Hoje a gente olha como adulto para um bebê e entende que são coisas separadas, a mãe e o bebê, e a gente vê isso com naturalidade, mas para um bebê, que é a única coisa que existe, até Freud diz, né, o senhor, o bebê, porque para um bebê só existe ele no mundo.
E quando ele começa pela primeira vez a perceber uma separação, que é quando separa ele da mãe, ele começa a perceber que ele pode inconscientemente perder as coisas. Então ele começa a se identificar com as coisas. Quando você vê um bebezinho pequeno falando que tá com fome, ele até pode falar, né? A Ingrid tá com fome, a Ingrid tá com fome. Deram o nome de Ingrid pro bebê, mas esse bebê não é Ingrid. É simplesmente uma característica, faz parte do personagem aqui na Terra. O que é importante entender, então? Por que a gente sempre leva tudo pro lado pessoal? Porque sempre tudo é tão difícil. Porque a gente se identifica com esse personagem. Toda a sensação de falta, toda a sensação de não pertencimento, toda a sensação de separação vem do ego. Quando a gente vem como um bebê pra Terra, puro e simples, pura essência, pura vida, a gente só existe. Acontece que as experiências vão vindo, dão um nome, dão uma idade, dão circunstâncias, dão experiências, e a gente vai se identificando com essas características, e a gente começa a achar que a gente é essas características. Toda a sensação de perda, toda a sensação de inadequação, toda a sensação de não merecimento, toda a sensação de qualquer coisa que seja falta, de dor, vem do ego. Vem do falso eu que nós nos identificamos. Nós nos identificamos de uma maneira tão fácil com os personagens que nós interpretamos ao longo da vida. E quando eu falo personagens, eu não falo no sentido de falsidade. Porque você não é a mesma pessoa no seu trabalho, com o seu círculo de amigos e com a sua família. Você desempenha papéis diferentes. E qual é o problema? É que você se identifica com esse personagem achando que você é isso. Entende-se o personagem como o ego, que é uma coisa que deveria ser mutável e deveria existir simplesmente para a gente poder viver em sociedade, mas não para isso ser a gente. Quando você tem um filho, você vira mãe, você se identifica com esse papel de mãe e você pensa que você não pode ser outra coisa que não seja mãe, você está identificada com um ego, com um personagem, com uma coisa que te contaram sobre você. Não que você vai deixar de ser mãe ou que você vai ser menos mãe, mas você não é só mãe. Você é várias coisas. Você é quem você é profissional, você é a amiga, você é a filha, você é a confidente, você é a mãe, você é a mulher, você é o ser único. Você é tudo. E a gente acaba se limitando numa coisa, se identificando com um personagem do ego, e isso causa sofrimento. Porque nós mesmos nos submetemos a esse personagem que nós nos identificamos. Um exemplo simples do quanto a gente se identifica fácil. Quando você vê um filme e aquele filme te mexe com você, um filme de terror ou um filme de drama, e aquilo realmente mexe, sabe, com você. Você, às vezes, fica até um pouco ao longo do dia, assim, algumas horas, meio desnorteado depois de um filme muito impactante. E é só uma história. Se você se identifica só com uma história, um filme de 2 horas na televisão, e aquilo mexe com você, mexe com os seus sentimentos, mexe com a sua percepção sobre a realidade, o que uma história que te contaram sobre você não vai fazer com você? Porque te contaram que o seu nome é X, te contaram que você é de determinada maneira, que você ser de determinada maneira agrada, que você não ser de determinada maneira não agrada, e você foi se adaptando com o passar dos anos, com o passar das circunstâncias, e você foi achando que você é esse personagem que você criou pra você. Só que você não é isso. O ego, ele é uma ilusão. E é por isso que dói tanto. Você se identificou com o que contaram sobre você. Aqui no livro, Osho diz:
O ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é a pessoa. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que insisto que, se o homem não abandonar o ego, nunca vai conhecer a si mesmo. Nós não somos o que contaram pra gente. Nós não somos o nosso nome, o nosso endereço, a nossa nacionalidade, o nosso temperamento. Nós não somos o nosso ponto forte, o nosso ponto fraco. Nós somos a vida que existe antes disso. Se você nasceu aqui no Brasil, você é de determinada maneira, você seria de outra maneira se você tivesse nascido na Itália. Você teria outro nome. Você comeria outras coisas. Você possivelmente teria um outro tipo de temperamento. Você teria uma outra visão de mundo. Por que você seria diferente? Porque isso não é quem você é de verdade. E o que é quem você é de verdade? É a essência que existe por trás disso. É o que é imutável. Por isso que você fica com tanto medo e por isso que parece que tudo leva pro lado pessoal e parece que tudo é tão difícil. Porque tudo que parece ser difícil vem da identificação com o ego, que é o falso eu, que é o que é possível se perder. Você tem o ego ferido e sente tudo isso porque você tem essa sensação de perda. Só que isso não é quem você é de verdade. Por isso que não precisamos ter medo de perder essas coisas. Se eu, Ingrid, quiser mudar o meu nome hoje, eu consigo mudar. Porque eu não sou a Ingrid, eu estou a Ingrid. Eu não sou a Ingrid, eu estou a Ingrid. Tudo que é o que eu verdadeiramente sou é impossível perder. Porque não é o meu ego, é a minha essência. Por isso que é tão simples nós nos ferir o ego, porque nós estamos constantemente identificados com o ego. Só que quando você consegue fazer a separação e entender que uma coisa é o que você é e outra coisa é o personagem que você interpreta na vida, e que isso é totalmente adaptável, que você pode mudar ele a qualquer momento, você desvincula e você perde essa sensação de que está o tempo inteiro perdendo. Porque a essência é imutável. É a sua expressão divina aqui na Terra. É quem você é de verdade. Eu formei o personagem Ingrid que eu sou hoje, através das minhas experiências, dos meus gostos, do que a sociedade impôs pra mim. Mas hoje, por que eu mudei tanto, né? Porque quando eu olho pra dentro, eu trabalho o meu autoconhecimento e eu percebo quem eu sou de verdade, eu entro em contato com a minha essência, eu percebo que tudo que eu coloco pro externo é moldável, imutável e faz parte dessa experiência humana que a minha alma está vivendo aqui. E eu começo a me identificar menos com o ego e mais com quem eu verdadeiramente sou. E as coisas se tornam muito mais leves, porque eu não fico o tempo inteiro com medo de perder. Quando você acha que você é o seu nome, quando você acha que você é o que você tem, quando você acha que você é o que você faz, qualquer coisa que te acontece é um perigo eminente. E você se abala. Por isso que quanto mais você entra dentro de si, redundante mesmo, quanto mais você entra dentro de si e se conecta com quem você verdadeiramente é, menos as coisas externas te abalam. Porque você sabe que a sua essência é imutável e que tudo o que é externo é mutável.
E você não tem mais medo de perder, porque você sabe que isso realmente não te pertence. A gente só tem medo de perder o que a gente sabe que não é nosso. Por isso que você tá sempre na reativo. Por isso que você tá sempre na defensiva, sempre armado pra vida, sempre com medo de perder, porque você está identificado com o personagem que te contaram que você é. Então, Ingrid, quem eu sou? É aí que entra a meditação. É aí que entra a presença plena. É aí que entra a conexão com o seu ser interior. Uma religião. E não é sobre o que você acredita, mas é sobre como você vai achar o seu caminho de contato com a sua essência. Uma religião, uma meditação, uma yoga, uma contemplação de um ambiente, não importa como. Tudo que faz você se separar dos seus pensamentos, porque o pensamento é o ego. O pensamento faz parte do ego, é uma história. Lembra que o que te contaram faz parte do seu personagem, que é o ego? Isso é uma história. E todos os pensamentos são histórias. Quando você consegue perceber que você não é o seu pensamento, que você é simplesmente o ser que pensa, sente, experiencia tudo isso, você se conecta com quem você é de verdade. E as coisas não te abalam mais facilmente. Experimenta contemplar. Se para você é difícil meditar, contemplar. O que é contemplar? Observa uma paisagem, a conexão com a natureza é maravilhosa para isso. Observa a natureza e só observa sem julgamento. Naquele momento você vai se conectar com a sua essência. Quando você vê um bebê brincando e você fica feliz, quando você come uma comida gostosa, quando você abraça quem você ama, isso é você estar conectado com a sua essência. Por que são tão bons momentos assim? Porque você se conecta, você sente quem você verdadeiramente é. Você não está identificado com o personagem, você simplesmente está existindo. Assim como quando você veio ao mundo, quando você era só um bebê, você só existia, você era pura essência. Por isso que é tão importante os momentos de autopercepção diários. Como nós vivemos numa sociedade, vivemos em sociedade, e é importante a gente vivenciar os papéis do ego, nós achamos que nós somos o ego. Então a gente tem que parar de achar que o autoconhecimento e descobrir quem a gente é de verdade é uma ficha que cai e tudo muda. Todos os dias você tem que se lembrar que você não é o seu ego. Todos os dias você tem que se lembrar que você não é essa superficialidade. Se conecte todos os dias com a sua essência. Através da meditação, através da contemplação, através de uma oração. Todos os dias, na primeira hora do seu dia, faz isso por você. Se lembre quem você é. Isso vai te fortalecer como ser humano, como pessoa. E você vai... Essa sensação de vazio que você sente, que eu sei que você sente, você vai começar a dissipar isso. Porque toda a sensação de vazio, de perda, de medo, é a identificação com o ego. Quando você está identificado com quem você verdadeiramente é, você não se sente sozinho. Você não se sente perdido. Você se sente completo, porque é isso que você é, um ser completo. Você é uma expressão divina na Terra. Você é pura completude. E toda a sensação de inadequação ou de falta, de vazio, de não pertencimento é a identificação com o personagem, não é quem você é de verdade. Torne um hábito diário praticar a conexão com a sua essência. Isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Todos os dias na primeira hora do seu dia. Se lembre todos os dias quem você é de verdade. Que é essa alma vivendo essa experiência humana aqui na Terra. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.